Inglaterra. Já uma vez dominada pelos romanos, esta pequena nação ergueu-se para se tornar um dos maiores e mais poderosos impérios da história. Seu território espalhava-se pelo mundo e incluía todos os continentes. It was unimaginably large. Tecnologia, inovação e ambição. Eram essas as ferramentas com que foi construído o grande império e a formidável marinha britânica, cuja hegemonia exerceu o domínio de todos os mares. The Royal Navy is like the Microsoft of the global system in the 18th and 19th century. They are everywhere. O Império Britânico criou símbolos de domínio que até hoje provocam admiração. Mas as bases do Império foram erguidas com muito sangue derramado e incansável busca de conquistas. Construindo um império, a Grã-Bretanha, aço e sangue. 410 depois de Cristo. O mais poderoso império que o mundo já conhecera sofria um ataque irresistível. Em um ponto remoto da Grã-Bretanha, as invencíveis legiões romanas batiam em vergonhosa retirada. Atrás de si deixavam um vácuo militar e político. Pela primeira vez em mais de 400 anos, a vulnerável ilha teria de prover a própria subsistência. Era o fim de um império e o início de outro. The sun never sets on the British Empire. I've heard those words all my life, ever since I was a kid, even though I've never lived in England, and that empire is long gone. Hello, I'm Peter Weller. At its height, the British Empire covered almost a quarter of the Earth's land mass, some 14 million square miles, and if you think about that, that's just staggering. But how did an island, if you will, in the middle of the North Atlantic come to be such a behemoth empire? Well, in the early 400s AD, when those Roman citizens were fleeing in the face of an onslaught of Vikings and Jutes and Angles and Saxons, some of those marauding and plundering people decided to stay. Maybe they liked the temperate climate. And after several centuries, they'd organized and developed themselves into somewhat of an Anglo or English identity. But with the death of the last true Saxon king, Edward the Confessor, the door was open for another people to step in, the Normans, who were essentially descendants of the Vikings living in northern France. And at the Battle of Hastings in 1066, the Normans did that very thing. They took England under the leadership of a man named William, who we call today William the Conqueror. Grande e ambicioso guerreiro, nada poderia impedi-lo de se tornar rei da Inglaterra. To conquer another country like England, you couldn't really be a sort of touchy-feely kind of person. You had to be a very strong leader, and that's what he was. He was a brutal man. Em 1066, Guilherme agiu. Reuniu um exército de normandos e invadiu as praias da ilha. Durante longas horas, seus homens fustigaram o exército do rei Haroldo perto da cidade de Hastings. No fim do dia, com uma única batalha, Guilherme havia conquistado a Inglaterra. A seguir, trataria de imitar os romanos e iniciaria a construção de uma série de edifícios que transformariam a paisagem inglesa. He imposes himself on England and he builds these castles around the country. Now we look at castles and we think, don't they look nice? A Norman castle is not nice. It was big, it towered over your town, and it was a reminder to say that you are under us now. And of course the biggest one he builds is the Tower of London. Guilherme desejava uma fortaleza intimidante. Escolheu um ponto na margem do Tâmisa, onde havia ruínas romanas. Para a nova torre, ele as utilizaria como fundações e como lembrança do legado romano de poder e glória. O complexo incluiria uma muralha defensiva que cercava a imponente torre de mais de 30 metros. Seria a maior fortaleza de Londres.
So it's really built to scare everyone off and to say, you know, this country is mine, I'm not going anywhere, I'm staying, and don't think that anyone can get rid of me. Of course, the people they use to build it are the locals who have to do it, so they use them effectively as slave labor. Construindo sobre as muralhas romanas, os trabalhadores primeiro fizeram uma barreira em volta. Na ala norte e sul, onde não havia fundações romanas, escavaram valas e ergueram uma paliçada de madeira como barricada. A seguir, começaram a trabalhar na torre em si. Durante 700 anos, a Inglaterra se apoiara em construções de madeira. Agora, Guilherme traria de volta a grandiosidade das técnicas de engenharia romana. Primeiro, Guilherme mandou construir a Torre de Pedra. Como não confiava no material local, importou o melhor calcário da França. Os engenheiros incorporaram arcos e abóbadas na estrutura que suportariam bem a torre. Dentro da majestosa catedral, os trabalhadores ergueram várias abóbadas interligadas entre si, o que permitiu que o edifício se apoiasse em 4 pilastras. As janelas também ganharam maior espaço para iluminar o grandioso interior. It was a great feat for that time because the English were used to building in wood, so I think it was rather miraculous for them to see this enormous structure go up. It was really impregnable. I mean, the walls were tremendously thick and there were just little slits to look out from. O austero castelo servia de residência real, fortaleza e prisão. A intimidação era reforçada pela resposta rápida contra quem quer que ousasse desafiar o rei. You get armed men, and they go up and they land on your doorstep. They will drive you out of your home. They will burn your home down. They will burn your crops so you've got nothing to live on. And a lot of killing, of course. A torre estava quase pronta em 1087, quando Guilherme morreu, pondo fim a 21 anos de um reinado agitado. A imponente fortaleza ficou como lembrança de seu poder e tirania até os dias de hoje. Uma série de reis normandos sucederam a Guilherme e continuaram as obras no complexo. Mas somente 400 anos depois é que a torre teria sua mais sinistra fase. O rei que a iniciou, porém, não era normando. Nascera da tradicional família inglesa Tudor e se tornaria um dos mais cruéis governantes da história da Inglaterra. Seu nome era Henrique VIII. O apetite de Henrique era lendário, quer por comida, quer por mulheres, quer por poder. Ele também queria um filho que um dia herdaria a coroa. The best way to fulfill your duty and your destiny as a king is to produce a safe line of male heirs. And if you look at the portraits of Tudor gentlemen, they're standing with their legs apart and their hands on their hips with these big codpieces. That is not by accident. That is saying, I am virile. Look at me, I can produce families. So son is a sign of manhood. Quando a primeira esposa, Catarina de Aragão, não lhe deu um herdeiro, Henrique voltou-se para uma das damas de honra, a atraente Ana Bolena. He falls absolutely hopelessly in both in love and in lust with Anne Boleyn, because Anne is a very, very sexy lady, and she knows it. There's only one problem. How do you get rid of your wife? Apart from murdering her, of course. And the answer is, you've got to divorce her. Quando o Papa recusou-se a dar o divórcio ao rei, este teve um acesso de raiva. Se não podia controlar o Papa, ele simplesmente o substituiria. E rompeu de imediato todos os laços com Roma, declarando-se chefe da nova igreja anglicana. Henrique agora tinha poder absoluto em seu reino. Divorciou-se de Catarina e coroou Ana rainha. Mas quando ela também não pôde lhe dar um herdeiro, acusou-a diretamente de adultério. The case is made as damaging as it's possible to be, that she's not just having one affair, that she's having a string of affairs, that there are sort of orgies going on in the palace, and Henry is only too ready to believe a lot of this. Henrique mandou prendê-la na Torre de Londres, que aumentara bastante. O complexo agora se estendia por mais de 7 hectares e tornara-se impenetrável.
A paliçada, além de crescer, fora substituída por espessa muralha de pedra. Uma série de torres reforçava a sensação de solidez e austeridade. A muralha externa escondia outra, mais baixa e mais espessa. Um fosso profundo e cheio de água fora escavado ao longo do perímetro. Com essas defesas, a fortaleza tornara-se virtualmente inexpugnável. Sob o tacão de ferro de Henrique, a fortaleza tornou-se palco de violência e crueldade. Era um calabouço e teatro de execução de seus inúmeros inimigos. Ali, Ana Bolena aguardou seu triste destino: a decapitação. Axe executions were actually really nasty because it was not uncommon for the axe not to finish the job in one blow. What he does with Anne Boleyn, he says, "For you, darling, nothing but the best." Instead of having her beheaded with an axe, he's going to have her beheaded nice and neatly with a sword. A 19 de maio de 1536, Ana Bolena foi conduzida ao pátio da torre. Com um ágil e único golpe, o problema de Henrique foi resolvido. Mas ter um filho homem era apenas parte do que Henrique ambicionava. Desde o começo de seu reinado, ele sonhava com a glória de transformar a Inglaterra em um esplendoroso império. This idea of a realm that would cover every part of Europe and extend beyond was always in the back of Henry VIII's mind. His real vision and dream, his great appetite was for dominion and empire. Mas o caminho para o império tinha dois obstáculos: França e Espanha, as superpotências da Europa. Para atacá-las, teria de encher o mar de verdadeiras armas de guerra flutuantes. Verão de 1510. Um exército de trabalhadores devassou as florestas recolhendo material para a colossal tarefa de fazer da Inglaterra um império. Antes de conquistar terras, Henrique teria de conquistar o mar. E mudou radicalmente a estratégia de guerra, transformando os navios em armas mortíferas. He is the one who first begins putting heavy guns on ships. To put these large siege warfare type guns, ship-cracking guns, some of them weighing almost a ton, on shipboard that could be used to batter your enemy into submission. Grandes canhões exigiam grandes navios. Henrique ordenou aos engenheiros navais que projetassem uma frota imbatível. Da frota, a nau Capitânia era um dos primeiros vasos de guerra do mundo. Chamava-se Mary Rose. The Mary Rose really epitomizes the mentality of naval planners of that age. Get as many guns pointing as many directions on shipboard as you possibly can. And that's what the Mary Rose is set to become, a gun platform. O Mary Rose introduziu um moderno avanço bélico: as portinholas. Eram orifícios nos costados do navio com janelinhas que podiam se fechar. Isso permitia que os canhões se posicionassem e disparassem através do costado. Desse modo, os decks foram dedicados somente à potência de fogo dos artilheiros. A combinação fez do Mary Rose uma máquina de destruição. This was a major revolution, really, in ship design, of which the Mary Rose was sort of very beginning. Em meados do século XVI, a marcha da Inglaterra rumo à supremacia naval prosseguia rapidamente. Mas Henrique deparou-se com um problema. Armar os navios com canhões de bronze depressa esgotaria os recursos do tesouro inglês. He's got to find other ways to produce the kinds of, heavy artillery, which can help his armies and his navy fight effectively, but at a lower cost. And the cast iron gun's the perfect solution. The cast iron gun runs less than a fifth of the cost of a bronze one. Não havia canhões de ferro fundido eficientes. Mas Henrique sabia o que fazer.
Voltou-se para os melhores ferreiros do país na região de Weald e confiou a missão a seus engenheiros. The difficulty with casting in iron a large piece like a cannon was the fact that, for a start, iron had to be melted at a much higher temperature. Só havia um modo de conseguir a temperatura suficiente. Era a maravilha da época, o alto forno. Primeiro, os homens despejavam lascas de madeira e minério de ferro pela boca de um grande forno de pedra. Uma roda d'água impulsionava o imenso fole, que atiçava o fogo, avivando até atingir incríveis 1.200 graus, o bastante para derreter o minério. A seguir, abria um tampão na base do forno. O ferro incandescente jorrava por uma calha e enchia um molde solidamente enterrado no chão. It was a very big undertaking, and it was very pressured as well. You had, of course, charcoal burners who produced the charcoal in the woods around the furnace. You had labourers who dug the iron ore from pits in the ground. You had teams of labourers bringing wagon loads of ore and charcoal to the furnace. Nos séculos que se seguiram, os canhões de Weald foram a inveja e o terror dos demais países europeus. The transformation is tremendous. It gave England power and a technological edge that no other European power could match. Em 30 anos, Henrique transformara sua frota em potência. Mas não viveria para ver realizado seu sonho de conquistar a Europa. Colossalmente obeso, seu apetite sem limites acabou por matá-lo. Morreu em 1547, deixando um legado de crueldade e inovações até hoje lembradas e cantadas. Henrique lançara as sementes de que brotaria um poderoso império. And Henry lays the foundations all right by building a navy, by building this notion of Britain as forming an empire, an imperial presence in the world. Respaldado pelo poderio de sua marinha, o império expandiu-se nos 150 anos seguintes através de conquistas e colonizações. No século XVIII, a Grã-Bretanha controlava parte da Índia, África, Índias Ocidentais e a América do Norte. Mas duas grandes ameaças ao florescente império pairavam no ar. E o rei que as combateria, Jorge III, também combateria os próprios demônios. It's always talked about as his madness. It was a physical illness that he had, but the effect was that it affected his brain. Jorge começou a dar sinais de insanidade em 1788, 7 anos após uma derrota desmoralizante. Um punhado de homens havia derrotado os invencíveis britânicos na guerra pela independência. Tratava-se dos americanos. When the British troops leave Yorktown, when they surrender, they play this tune, "The World Turned Upside Down," and that is really how it seems. The world has turned upside down. The world's gone mad. When rebels win. Durante a década seguinte, o mundo de Jorge foi se fechando sobre ele. Em 1804, outra ameaça veio atormentar o rei, levando o Império de Roldão. O imperador francês Napoleão Bonaparte. No início do século XIX, o tirânico conquistador havia tomado a Europa. A Inglaterra era o último obstáculo para o domínio continental. He was as large a threat as the Nazis were in the Second World War. He was amassing the forces for an invasion of the British Isles. A Marinha Real Britânica tornara-se soberana dos mares. Em 1805, ela enfrentou a ameaça napoleônica de peito aberto na famosa Batalha de Trafalgar. Com excelente técnica naval e os mais avançados navios da época, a Inglaterra aniquilou a armada francesa e a espanhola somadas. Trafalgar confirms Britain's position as the supreme maritime power, and the British emerge as the unsurpassed masters of those naval technologies.
Quando Napoleão sofreu sua grande derrota em 1815, Jorge III achava-se mergulhado na insanidade, sendo rei apenas figurativo. His mind has completely gone. His eyesight goes as well, and he wanders up and down the corridors of Windsor Castle, has to be fed like a baby. Long beard, long hair, no idea what day it is. It's just very sad. Nessa época, a Inglaterra crescia rapidamente como superpotência devido à excelência de sua engenharia naval. Mas seria outro setor técnico que levaria o Império Britânico para o domínio global. O século XIX entrava em um período de descobertas nunca visto desde a época romana. No século XIX, a Grã-Bretanha transformara-se em titã industrial transbordante de riquezas. Esse incrível êxito devia-se a um período de muitas invenções tecnológicas que pipocaram pelo império e depois encantaram o mundo. It's hard to think of a period in history where you had so much creativity in terms of technology, so much willing to experiment with the possibilities of what you can do with machines, what you can do with engineering, what you can do with architecture. No passado, os impérios foram construídos à mão. Agora, a Inglaterra construiria o seu com máquinas. Engineering innovations like cast iron and the turning of a warship into a single ballistic offensive entity with guns transformed the English Navy. And that Navy transformed England into an empire. And that military and commercial empire that spread from Europe to Asia, from the Americas to Africa, dominated the seas. But what about the land? Because by the early 1800s, Britain was jumping with productivity, but lacking in means of overland distribution. Well, in 1782, a man named James Watt perfected an engine driven by steam. But it was 40 years later that George Stephenson and his son Robert took that engine and with a firebox, boiler, piston, and a remarkable invention called the chimney, powered a locomotive called the Rocket over tracks at the blistering speed of 29 miles an hour and revolutionized overland commercial transportation with the railroad. Essa não foi a primeira locomotiva, mas suas características únicas mostraram que trens a vapor seriam a força do futuro. A chave da velocidade estava no motor. Uma série de tubos de cobre conduziam gases aquecidos em uma fornalha através de uma câmara de água, fazendo-a ferver. O vapor assim criado subia para uma cúpula, passava por uma válvula e dali para um cilindro. A forte pressão do vapor empurrava um pistão ligado às rodas da locomotiva, impelindo-a para a frente. O vapor era liberado pelo novo dispositivo, a chaminé, e ar fresco era sugado para a fornalha, avivando o fogo. Com esse avanço, a locomotiva podia andar a grande velocidade. Of all the locomotives that were imagined at the time, it's the one that looks the most like a locomotive will. I mean, it's going to be improved in innumerable ways, but that basic machine is the one that emerges as a locomotive for the next century. Começava a febre de ferrovias na Grã-Bretanha. Em 1833, um brilhante engenheiro ganhou fama quando entrou na corrida das ferrovias. Seu nome era Isambard Kingdon Brunel. Brunel was a real showman. He dressed well, he had a beautiful wife. He was a celebrity, and he knew how to play that to a hilt. He was also a workaholic. He had a very difficult time delegating. Brunel sabia bem o que queria. Ele resolvera que sua ferrovia seria a mais arrojada até então. Uma rede intrincada de ramais ligando toda a Inglaterra. E batizou-a de Ferrovia Great Western. Seria a mais rápida que o mundo já vira. He wanted a track which was on a very, very shallow gradient so that the trains would be able to travel that much faster. Maior velocidade significava atravessar montanhas em vez de contorná-las. A engenharia criou outra maravilha, hoje conhecida como túnel ferroviário.
It was necessary, essentially, to chisel through rock, and the length of the tunnel was something like 1 3/4 miles, which was really astonishing for this time. That's a really serious tunnel, even by today's standards. Brunel reuniu centenas de trabalhadores irlandeses para cavar o túnel. Começaram abrindo poços na crista da colina. Usavam pólvora para abri-los. A seguir, os homens eram baixados em cestos até a base, onde faziam a escavação com ferramentas manuais. Cavalos acionavam cabrestantes que içavam o material para o cume. It was a slow, painful and sometimes quite a dangerous process, of course. And there were fatalities on the box tunnel during its construction. Lots of dust, lots of grime, and when the explosions were going off, the risk of flying rock. Após 4 anos de trabalho em que pereceram mais de 100 pessoas, o túnel estava pronto. A Great Western foi inaugurada em 1841. Até hoje, os trens passam por esse túnel. A febre de ferrovias que Brunel ajudara a se espalhar tomou conta de todo o império, reforçando e apertando os laços do poderio inglês. Railways in the middle of the 19th century, first in England and then wherever they spread, they're sources of just incredible wonder. They're big, they're loud, they're dirty, and they're just power, and they represent speed, they represent the conquest of space and time. They're literally awesome machines. Com o enorme sucesso da ferrovia, a Grã-Bretanha agora achava-se décadas à frente dos demais países em tecnologia de engenharia. O império aproximava-se rapidamente de seu pico. Mas um golpe inesperado em seu centro nervoso sacudiria o império até as fundações. Outubro de 1834. Na escuridão da noite londrina, um fogo violento graçou no próprio coração do Império Britânico, o Palácio de Westminster. Por séculos, esse complexo de edifícios vinha sendo o centro de comando do poderio britânico e um símbolo inegável de sua força. Agora, enquanto as chamas transformavam o palácio em um inferno enraivecido, milhares de pessoas observavam a destruição, tomadas de horror, imaginando o que seria de seu mundo. The fire of 1834 had dealt a devastating blow to the political nerve center of the British Empire. Westminster Palace had stood in some form or another since the late 11th century during the time of William the Conqueror. And now these ruins had the British people wondering, would Parliament ever meet again in this place? Would Parliament ever rise and vote again in these magnificent buildings that had given birth to the modern political process? Well, a royal commission was appointed to decide this very thing, and the royal commission decided, yes, Parliament would be reconstructed in this place. But now a more difficult question came up. What would these buildings look like? Would they be neo-Gothic, French, Italian, or English? Or would they be the perpendicular style of Elizabethan Tudor or English Renaissance? A sort of a civic war happened for 2 years until 1836. The Royal Commission, over 97 proposals, chose the plan of a man named Charles Barry, who was a fan of the Italian Renaissance, but he combined those elements with Neo-Gothic, and he gave us this, the Houses of Parliament we have today. Sort of a mishmash of styles, but a stunning mishmash nonetheless. Com base no velho parlamento, os arquitetos projetaram um palácio de proporções colossais, 2 vezes maior que o Capitólio americano. Construído com um calcário nobre chamado Anston, o palácio ocupou mais de 3 hectares de terra, com torres alcançando até 100 metros de altura. Ficou decidido ainda que uma das estruturas teria um relógio no alto. Hoje ele é conhecido como Big Ben. You're able to measure time much more accurately in the 19th century, and time is important. Time comes to mean money, and there's something of a revolution in the 19th century about timekeeping. So if you're going to have this latest building, a clock tower goes on it.
Quando o astrônomo real George Airy listou o que precisava para o relógio, todos ficaram pasmos. Seria o maior e mais perfeito relógio que o mundo jamais vira. Now, Airy's demands for excellence were fairly rigorous. For instance, one of his requirements was that the clock be accurate to within 1 second every 24-hour period. And furthermore, that the accuracy reports of this clock be telegraphed on down the River Thames to the Greenwich Observatory twice a day. Now, this was not the 21st century age of information. A digital clockmaker today, this would not be shooting for the moon. But a 19th century clockmaker, to make such a great clock in a huge tower with such heavy striking mechanisms, pushing such heavy hands, with such precision and such accuracy that would be exposed to the rain, wind, and elements second after second, hour after hour, week after week, year after year. This was absolutely unimaginable. It was like going to the moon. So Parliament, rightfully, asked Airy if he might come up with a plan that was a little bit more reasonable, a little less expensive. But Airy was adamant. And thus the clock today we call Big Ben, which is really the name of the bell, became the standard for timekeeping the world over. Curiosamente, foi um relojoeiro amador de nome Edmund Denison que projetou o famoso relógio, enquanto muitos profissionais falharam na tentativa de obter a perfeita precisão. Tal como outros relógios desse tipo, o Big Ben funcionaria com pesos, engrenagens e um pêndulo. Ao mesmo tempo, o desenho incluía um dispositivo novo, que protegeria o pêndulo das intempéries. 2 braços de metal controlavam uma roda de 3 raios. A cada movimento do pêndulo, um dos braços se abria, permitindo que a roda girasse. Isso regulava o movimento do relógio. Quando água ou neve pesava nos ponteiros, os braços isolavam o pêndulo e este continuava oscilando sem ser afetado. Para checar a precisão do relógio, os cronometristas simplesmente punham a mão no bolso. Pennies are used as part of its regulating its accuracy. By adding or taking away one of these old pennies from the pendulum, the clock can actually gain or lose 2/5 of a second in 24 hours. Com esse simples, mas inventivo método, o relógio ganhou fama como maravilha de precisão e pontualidade. The clock tower over the Parliament at the centre of the empire has a peculiarly powerful symbolic importance. It's as if time itself is governed by the British. Uma série de sinos informava os tempos secundários, e um enorme sino central tocava a hora. Um fundidor chamado George Mears produziu o sino dentro das especificações de Denison. E assim nasceu o Big Ben, pesando nada menos que 13 toneladas. A multidão encheu as ruas de Londres e aplaudiu quando o Big Ben chegou à torre, terminada em 1858. Desde então, ele alegra a capital com seu som inconfundível. London grew as a city tremendously. It was really the first large-scale conurbation in the world. And as a city, it had to have its icons, and the ultimate icon being the mother of parliaments, the parliamentary building with Big Ben as a symbol of the strength and the power of the British Empire. Em meados do século XIX, a Grã-Bretanha chegou ao ápice da tecnologia da época. Mas sob o reinado de uma jovem e ingênua rainha, uma crise sacudiria Londres, levando-a à beira do desastre. Em 1837, uma adolescente assumiu o trono da maior potência do mundo. Sua ascensão ao poder causou comoção em todo o país. Súditos e ministros consideravam-na mimada, impulsiva e despreparada para governar. Era ela a Rainha Vitória. She was only 18 when she came to the throne, and she'd had a very, very difficult first couple of years on the throne, and in fact was very unpopular. Ninguém imaginaria que essa criança imatura cresceria e se tornaria um símbolo reverenciado do grande império.
A transformação começou quando ela se casou com o primo Alberto em 1840. She fell in love almost at first sight. All her life, actually, she wants someone to lean on, metaphorically and indeed literally. And Albert is able to take her in hand, rather. So he comes in and he helps her grow up. Nessa época, o Império expandira-se mundo afora, da América do Norte à Austrália. Alberto e Vitória queriam o melhor em engenharia e tecnologia, sabendo que eram as melhores ferramentas de expansão imperial. E uma dessas tecnologias foi essencial: a telegrafia. You've got an empire which is extending literally around the globe. People talked about the annihilation of space and time through electrical telegraph. A indústria do telégrafo explodiu no mundo sob a liderança da Grã-Bretanha. Em meados do século XIX, mais de 150 mil quilômetros de cabos telegráficos foram instalados no país. Agora, uma mensagem podia ser enviada da Inglaterra à Índia em questão de horas. A primeira via de comunicação ultra-rápida tinha chegado e com ela o Império consolidaria seu poder de modo mais direto e efetivo. It's an enormous feat, no question. It's something which simply was not conceivable before they did it. Os grandes avanços tecnológicos não só uniram o Império, como provocaram uma explosão de produtividade nunca vista. As pessoas fugiam das áreas rurais para as grandes cidades em busca de novas oportunidades. À medida que as fábricas cresciam, o mesmo acontecia com a população da capital, Londres. So whereas it had been 1 million at the beginning of the 19th century, it was then, by the 1850s, it was already 2 million. And London was not designed for this. And there was terrible overcrowding. Really, people were living as though they were in a chicken coop. Londres fervilhava de gente. Maltratada e superpovoada, os problemas sanitários pipocaram por toda a cidade. Dejetos eram jogados em coletores pluviais e essa água imunda caía diretamente no Tâmisa. A situação era desesperadora. You would think the Thames, huge river, that would be a great way of disposing of London's waste. But unfortunately, it was also London's water supply. So the waste of 2 million Londoners was being shunted into the Thames, and then Londoners were actually drinking this. 1848. A catástrofe se abateu sobre Londres. Uma epidemia de cólera devastou a cidade, matando mais de 14 mil pessoas. 3 anos depois, outra epidemia apareceu, ceifando mais de 10 mil vidas. Os cemitérios transbordavam. A cidade mais avançada do mundo enfrentava um terror somente igualado na Idade Média, com a peste negra. In the space of 30 years, over 30,000 Londoners died, and this was because of cholera, and because cholera was spreading through London's polluted water supply. It was shocking. Algo precisava ser feito. As autoridades procuraram o engenheiro Joseph Bazalgette, cuja solução revolucionou o planejamento urbano. Ele e milhares de trabalhadores começaram a construir o mais avançado sistema de esgoto da época. O plano de Bazalgette era instalar interceptores gigantescos de cada lado do Tâmisa, paralelos ao rio. Esses coletores principais foram conectados aos velhos canos de esgoto, recebendo os dejetos e desviando-os do precioso rio. The genius of the system was that gravity was used wherever possible to actually move the sewage out of London. So the sewers actually ran at an incline. Quando a profundidade atrapalhava o processo, Bazalgette construía estações de bombeamento. Ali, motores movidos a vapor elevavam o esgoto a uma cota mais alta e o processo se repetia. A tubulação conduzia os dejetos para 2 reservatórios, onde eram armazenados e liberados na maré alta quando a natureza completaria o processo. The sewer system really was one of the marvels of the 19th century. It used 300 million bricks.
There was extraordinary earth-moving. It was a truly colossal task and brilliant, amazing. O extraordinário feito de engenharia transformou Londres na primeira metrópole mundial. Os demais países da Europa estudavam o projeto com admiração. Mas poluição não seria a única crise do reinado de Vitória. If you read Hard Times or Oliver Twist or David Copperfield or any of the other genius works by Charles Dickens, you'll get a sense of the staggering overpopulation in London in the 19th century. And some of the fallout of this horror was the sheer volume of traffic in London, a chaos of pedestrians and horses and carriages and carts hauling everything from hay to hardware. The traffic from the south alone was bottlenecking the London Bridge such that London felt like it was choking to death on its own success. London needed another river crossing, but a traditional bridge would block the big merchant boats coming upriver to the port. No, what London needed was a drawbridge, like that one. Construíram a ponte levadiça maior e mais sofisticada de quantas havia. E chamaram-na Ponte da Torre. Era toda de aço revestido de pedra para combinar com a Torre de Londres. Quando a ponte foi erguida, as básculas, de 1.200 toneladas cada uma, eram erguidas por motores a vapor. A energia fazia girar os pinhões ao longo de uma barra denteada, presa ao vigamento. Um eixo girava, enquanto o pinhão erguia a estrutura. As básculas paravam a um ângulo de 83 graus, permitindo que qualquer navio passasse. The rising of the bridge only took 1 minute to raise it, so it was an incredible feat of engineering. 400 homens levaram 8 anos para construir a Ponte da Torre. Hoje ela é uma das pontes mais conhecidas do mundo. Embora tivesse sido o grande mentor dessas obras, Alberto não viveu para vê-las prontas. Morreu em 1861, deixando Vitória inconsolável. Queen Victoria fell into grief the like you have never seen. Por quase 10 anos, Vitória isolou-se de tudo e de todos. Quando finalmente voltou à vida pública, a rainha surgiu forte e poderosa, dona de si como nunca fora. A adolescente imatura tornara-se uma verdadeira rainha moderna e ocupou bem seu lugar de líder do Império Britânico. All over the world, statues to Victoria are erected. There are massive celebrations all over the world, and in many cases, those celebrations are joined by the colonized peoples. She becomes a figure of affection. Vitória tornou-se símbolo do esplendor e poder do Império. Seu reinado marcaria o auge do poder britânico no mundo. O Império agora tinha possessões em cada continente e governava mais de 400 milhões de pessoas. Nenhum país pôde rivalizar com tal poder. O mundo não veria outro império desse tamanho. Queen Victoria died in 1901 at the dawn of the 20th century. She'd presided over a realm as large, as optimistic, confident, and as innovative as any in history. The British Empire had dragged mankind smashing into the modern age with mass production, rapid transit and communication. The world would never be the same. Every single country and culture on this planet today has benefited in some way or another from British vision and imagination. The sun may have finally set on the British Empire, but regarding the miracles of the modern age, the sun never burned brighter. For the History Channel, I'm Peter Weller.